Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Prezados ouvintes da Rádio Web UFN, está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. Este programa tem uma edição inédita nas terças-feiras, às 18 horas, e as reprises ocorrem nas quintas-feiras, às 7h30 da manhã, e ao sábado, às 18 horas. A você que nos escuta, o acolhemos com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Iniciamos mais um programa Conexão Pastoral Universitária, espaço onde, semanalmente, nos encontramos para conversar a respeito de algum tema, refletir assuntos que são importantes, tanto a nível informativo, espiritual, acadêmico, enfim, assuntos que possam contribuir para a nossa formação humana e espiritual em diversos aspectos. Querido ouvinte, damos início ao programa apresentando um pouco da temática que vamos trabalhar nesta edição. Estamos vivenciando o mês de agosto, que para alguns é o mês do desgosto, o mês do cachorro louco, né? O mês que mais demora para passar e por aí vai. Mas na Igreja do Brasil, este mês é bastante especial e ele é visto de modo bastante positivo. Desde o ano de 1981, agosto foi constituído na Igreja Católica em nível de Brasil como mês vocacional, ou seja, o mês no qual as comunidades cristãs católicas devem refletir, rezar com maior atenção a temática das vocações. E é um pouco dentro dessa temática das vocações que nós vamos conversar nos próximos minutos. Muito bem, então como sempre é costume aqui no nosso programa, semanalmente a gente traz um convidado para partilhar um pouco da vida, partilhar um pouco de suas experiências. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco o Frei Capuchinho, Frei Laércio do Minelli da Luz, que está por Santa Maria, em ocasião muito especial e que ao longo do programa também ele vai partilhar um pouquinho também com a gente. E o Frei hoje, por meio da bagagem intelectual, espiritual e das tantas experiências já vivenciadas ao longo de sua vida, vai partilhar um pouquinho conosco o tema da vocação. Então, Frei Laércio, seja bem-vindo ao espaço do programa Conexão Pastoral Universitária. Obrigado pela acolhida, Frei Rodrigo, Frei Cristian, paz e bem para quem nos acompanha através da UFN Web Rádio. Uma alegria estar aqui. Nossa, por esse currículo de apresentação até me senti velho, né? E para quem está me escutando, não é que eu seja tão novo, mas também não sou tão velho, né? 36 anos, sou Frei Capuchinho já há um bom tempo, aí há 13 anos, né, na caminhada, que uma alegria estar aqui presente com vocês nessa tarde, nesse mês de agosto. Muito bem, seja bem-vindo, é bom ter você aqui conosco também, Frei. E é costume nosso, né, nos nossos programas, que o convidado se apresente, fale também. Tu já falou um pouquinho, né, até a idade também, mas de onde tu vem, um pouco da tua formação também, né, até acadêmica, né, para o pessoal que nos ouve também ficar sabendo. O tempo de vida religiosa tu nos comentou, mas também se quiser partilhar um pouco como surge a tua vocação, assim bem de forma breve, né, e as funções que você desempenha hoje, né, junto aos freis capuchinhos também. Sou natural de uma cidade pequena, no sul catarinense, no extremo sul catarinense, chamada Nova Veneza, na região de Criciúma. Então, natural daquela região, e entrei com os freis capuchinhos a partir da equipe missionária. Nós temos uma equipe missionária ambulante, vai de cidade em cidade, pregando missões. E quando eu era criança, em torno de 9 anos, marcou bastante aquela equipe missionária. E depois, na fase adulta, aí, com 20 anos, que eu resolvi a minha vocação, decidi a minha vocação, queria ser padre, queria ser frei capuchinho. Então, entrei em contato com os freis e ingressei com os freis. Bom, estou morando atualmente em Caxias do Sul, então trabalho na animação vocacional. O que é animação vocacional? Trabalho diretamente com os jovens, nas paróquias dos freis capuchinhos, no Rio Grande do Sul e no sul catarinense, e trabalho com aqueles jovens que estão pensando em ser frei. Acompanhamos ao todo 45 jovens de diversas idades, de 12 até 25, 26 anos, que estão pensando em ser frei. E moro no seminário, postulado chamado. Então, que é depois do ensino médio, os jovens que ingressam conosco e estão fazendo a sua formação. Atualmente são 5 postulantes, 4 haitianos e 1 brasileiro. Tem um de 28 anos formado em Direito e assim por diante. Então,
Se tem alguém aí que ainda não descobriu a sua vocação, pense na possibilidade de ser Frei Capuchinho. É uma vocação de significado, é uma vida de significado, uma vida de sentido. Minha formação, então, filosofia, graduação, o bacharelado e a licenciatura em filosofia em Pelotas, na UCPEL, graduação em teologia em Porto Alegre, na STEF, e depois, então, enfim, tenho uma pós-graduação em Teologia da Vida Religiosa e estou cursando agora, terminando nesse semestre também, uma pós-graduação em Psicopedagogia. Estou no período do estágio. A gente tem também cuidado da nossa intelectual, né? Exato. Né? Dar fundamentos para a nossa vida, para a nossa fé, também a partir do intelecto, é importante. Muito bem. Muito bacana conhecer um pouquinho da tua história, Frei, um pouquinho daquilo que tu já vivenciou e também atua hoje em dia na província como missão e como esse ser capuchinho que és. E dando continuidade um pouquinho à nossa discussão acerca do tema da vocação, nós estamos no mês de agosto, mês vocacional, onde a igreja presta homenagem, né, às diversas vocações existentes em nossas comunidades. E como ponto de partida, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho o que a igreja entende por vocação, né? Qual o conceito, qual o significado, né? Até para quem nos acompanha ter presente também um pouco desse sentido. E também dos diversos estados, né, de vida, como a gente conhece, os tipos de vocação. Então, trabalhar um pouquinho nessa dimensão aí, para o pessoal também compreender um pouquinho mais o que é esse mês vocacional. Bom, vocação, a etimologia da palavra, né, vocar, é chamado, passa pela voz mesmo. Claro que nós acreditamos, né, que é um chamado de Deus, não é qualquer chamado. Então, Deus faz um chamado especial para cada pessoa e único. Se eu não responder o meu chamado, ninguém mais vai responder. É único. E é bonito isso, né? Porque o amor também ele é único para cada pessoa. Bom, Deus vai fazendo diversos chamados. O primeiro chamado é a vida. Ninguém pediu para nascer. Então, eu até brinco com os adolescentes, né? Que eles dizem, eu não pedi para nascer, né? Ficam reclamando do pai e da mãe. Exatamente, ninguém pediu para nascer. É um chamado, é um dom de Deus, é uma graça. Deus dá a vida a cada pessoa. Primeiro chamado a vida. Só que os animais também são criaturas de Deus. Né? Como a pessoa humana é uma criatura de Deus, amada por Deus, mas Deus quer mais de nós. Além de sermos criatura, Deus nos chama para sermos filhos e filhas dele. E aí vem o chamado à vida cristã, o batismo, e através do batismo nos tornamos filhos, filhas de Deus e assumimos o projeto do nosso Pai, que é um projeto de amor, um projeto de carinho, de respeito, de paz, de bem e assim por diante. Então, chamado à vida, chamado a sermos filhos e filhas de Deus, e depois, ao longo da vida, outros chamados Deus vai nos fazendo, sempre na liberdade. E aí, no mês de agosto, a gente reflete chamados específicos, que a gente vai definindo na vida adulta. Por exemplo, o chamado a ser pai e mãe, né? Então, o homem, a mulher, assim, bom, eu sou chamado a formar família, a ser pai, ser mãe, chamado ao matrimônio, e como é difícil aos nossos jovens dar esse sim ao matrimônio. Né? Tem gente aí que juntam os trapos e assim por diante, mas não conseguem dizer sim. Se amam, né, se adoram, se amam, assim, tem uma vida legal junto, mas não conseguem dizer sim, assumir esse compromisso sacramental. Tá? Se tem alguém escutando aí que o namorado ou a namorada está enrolando... é uma realidade cada vez mais constante, né? A gente percebe. Exato, exato. Mas é o momento de refletir, dar o sim, se comprometer. E o matrimônio é um compromisso. Bom, matrimônio... A vida leiga, solteira, se é solteiro por escolha, também é bom. Né? Se a gente fica solteiro porque está sobrando, aí é terrível. Ser solteiro por escolha é boa. Quantas pessoas solteiras que se realizam, né? E aí um trabalho na comunidade e assim por diante. Né? A vocação leiga, então trabalho na comunidade como ministro, ministra, catequista, diversos trabalhos da comunidade. Vocação à vida religiosa, ser irmã, ser frei. Olha aqui, as irmãs franciscanas aqui também da universidade, que lindo, uma vida com sentido, tem sentido, né? Às vezes o pessoal se apega ao lado, mas a irmã não pode casar, o frei não pode casar. Se alguém que está me escutando garantir que casar resolve todos os problemas e que eu vou ser feliz, eu vou casar então. Não é assim. O casamento é lindo, belo, mas... casar por casar não realiza a pessoa. E a gente vê muitas pessoas que casam por casar, para não ficar sozinho, não se realiza.
tem uma vocação linda que é a vida religiosa, tá? E não é uma vida de solteirão, de solteirona, é uma vida de sentido, de significado. Então, ser frei, ser irmã e vocação ao sacerdócio, ser padre. Também eu sou padre já há 5 anos. É um ministério bonito, não é um ministério de solidão, muito pelo contrário. É um ministério que às vezes a gente até pede a Deus a graça de poder parar um pouquinho, ficar um pouquinho sozinho, porque quantas pessoas que se envolvem, que participam do ministério, que a gente participa como padre dos momentos mais bonitos de uma pessoa. Nascimento, o desenvolvimento e também a morte. Casamento e assim por diante, e a morte. Pega os 2 extremos, nascimento e morte, os momentos mais bonitos de uma pessoa. Muito bem. E dentro desse mês vocacional, temos então essas vocações específicas que o Frei Laércio acabou de partilhar com a gente, e elas são lembradas ao longo desse mês de agosto. Então, na primeira semana, a gente recorda a vocação ao ministério ordenado, que são os padres, bispos, os diáconos da igreja. Na segunda semana, recorda-se a vocação, então, à vida familiar, o matrimônio, onde, de modo especial, também acabamos de celebrar o Dia dos Pais, E a terceira semana, recorda-se a vocação à vida religiosa consagrada, os freis, irmãos, irmãs. E na quarta semana, a vocação dos leigos e leigas, E aqui a gente entende leigo e leiga não como aquele que não sabe, Não é esse o sentido, mas são aquelas pessoas que são lideranças, que estão à frente das comunidades cristãs, sobretudo, que assumem um ministério, uma pastoral. E, de novo, agora me direcionando ao Frei, o nosso convidado dessa edição, outras questões que a gente ouve, Frei Laércio, dentro dessa temática das vocações, adentrando agora um pouco mais no que diz respeito à vocação dos freis, dos padres, tem 2 questões que muitas vezes as pessoas nos fazem. Aqui também na universidade, esses dias alguém me questionou, durante a missa, me cutucou e fez essa pergunta. Então, gostaria de trazer também aqui. Como funciona a nossa formação dos freis, e também dos padres, dos sacerdotes, e qual é a diferença de um para o outro, Aquela pergunta que escutamos sempre, Frei. Afinal, não é padre e frei, não é tudo a mesma coisa, Nesse sentido. Então, se tu puder nos ajudar também a entender um pouco mais. Uhum. Não, é diferente. Padre, de frei, de irmão, é diferente. A palavra frei, frade, fratello, vem do italiano, fratello, irmão. Então, o frei é um irmão. E a nossa formação, ela leva, inicialmente, o jovem a se tornar irmão religioso. Porque as relações como irmãos e irmãs têm que ser a partir de Jesus Cristo. Se a gente não tiver relação com os nossos irmãos de sangue, com os irmãos cristãos, a partir de Jesus Cristo a gente vai ter uma relação de irmãos bíblica lá, de Caim e Abel, um querendo matar o outro. E às vezes na família é assim. Os irmãos, podem ver quanta briga dá entre irmãos, quando é criança, e depois a gente até resolve, mas alguns levam para a vida, e tem adultos, irmãos, que não se conversam mais. Então a gente faz essa formação a partir de Jesus Cristo, para se tornar irmão mesmo, de poder gostar do outro que é diferente de mim, que tem outra cultura, que pensa diferente, viver como irmão. E a gente coloca tudo em comum, como Frei Capuchinho, como irmã religiosa também, coloca em comum o dinheiro, os nossos ganhos, os nossos gastos, as nossas alegrias, o nosso trabalho e assim por diante. E então a gente faz uma formação inicial para se tornar irmão, para conhecer melhor São Francisco de Assis, o jeito de São Francisco. Depois, os que querem buscar o sacerdócio, então fazem a formação acadêmica também em vista do sacerdócio, para se tornar padre, filosofia, teologia e assim por diante. E os que não visam a ordenação presbiteral fazem outras formações acadêmicas, até para a gente poder dialogar com esse mundo lindo que tem por aí. A gente também tem que ter fundamentos intelectuais para poder dialogar. Então, tem diferença? Nós vivemos como irmão. O padre diocesano, ele vive em comunidade, vive com a comunidade, mas não na relação de irmão. Muitos padres diocesanos vivem sozinhos, vivem sozinhos, enfim, não fazem o voto de pobreza, então eles têm também os seus bens, e depois também na vida, quando ele ficar mais idoso, ele tem que prover também o seu sustento. Nós, como somos irmãos, se eu hoje precisar
de uma casa de saúde, tem uma casa de saúde. No dia que eu ficar velho, esses jovens que estão aqui junto comigo vão cuidar de mim, é o que eu espero, né? O Frei Cristian e o Frei Rodrigo cuidem de mim. Então nós tivemos essa relação de irmão. E a palavra, então, Frei, quer dizer irmão, né? Eu até brinco com o pessoal para entender, para gravar bem. As irmãs, antigamente, chamavam freiras, irmãs, né? Elas não rezam missa, são irmãs. O Frei, na essência, também não reza missa, é irmão. Alguns são padres, tá? E a gente oferece também a possibilidade de se tornar padre. Mas o mais importante é ser irmão do jeito de Francisco de Assis. Bacana essa tua analogia aí, gostei. Muito bem, e agora dando uma pausa aqui na nossa conversa com o Frei Laércio, vamos escutar o hino oficial do 4º Congresso Vocacional do Brasil, que será realizado neste ano de 2019, entre os dias 5 e 8 de setembro, na cidade de Aparecida, em São Paulo, junto ao Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida. A promoção deste congresso é da Pastoral Vocacional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Escutaremos o hino e logo em seguida estaremos de volta para conversar mais um pouco com o Frei Laércio. Sois um Deus amigo,
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Conexão Pastoral Universitária, que hoje tem como tema o mês vocacional. Hoje contamos com a presença aqui nos estúdios da Rádio Web UFN do Frei Capuchinho Laércio Duminelli da Luz, que é animador vocacional dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Ele veio aqui bater um papo conosco e, dando continuidade em nossa conversa, peço que você, Frei Laércio, comente um pouco sobre como, em suas andanças nesta missão que você desempenha, você percebe a questão vocacional. Ou seja, também os desafios e alegrias que se encontram nesse caminho que tu percorre e também um pouco das dificuldades que a questão vocacional apresenta nos dias atuais. Estamos vivendo um tempo onde é difícil para sempre, né? Existem muitas possibilidades para os jovens. Então, vai conversar com uma criança, um adolescente, um jovem. O que você está pensando para o futuro? Um jovem que está no 3º ano do ensino médio. Não sei, tenho dúvida, isso, aquilo. Tem muitas possibilidades. E o para sempre fica complicado. Eu vou ser engenheiro para sempre. Vou ser químico para sempre. Vou assumir um relacionamento com alguém para sempre. Um casamento para sempre. Vou assumir como padre para sempre. Então, muitos jovens até gostam da vida religiosa, gostam do sacerdócio, veem no sacerdócio e na vida religiosa a possibilidade de realização, de ser feliz, mas o para sempre. Então, este é um problema do nosso tempo, né? O meu avô, meu bisavô, minha bisavó, casou é para sempre. Entrou num trabalho, né? Muitas pessoas aí de outras gerações entrou num trabalho, 40 anos naquela empresa, 50 anos naquela empresa, então para sempre. Hoje não, o jovem muda muito. Uma vida mais dinâmica, né? Bem dinâmica. Tem uma irmã formada em psicologia, então ela fez concurso, como concursada ela já trabalhou em 4 lugares, tem 26 anos. Então, e é um pouco a dinâmica dos jovens. Vai experimentando, vai para um lado, vai para o outro, e assim por diante. Então, assumir uma vocação para sempre é um pouco mais complicado, né? Ser padre para sempre. Eu disse anteriormente que sou padre há 5 anos. Destes 5 anos, posso dizer que nenhuma noite eu fui dormir arrependido de ser padre. Mas nunca perdi sono por isso, por estar arrependido de ser padre. Perdi sono pensando como resolver alguns problemas que a vida apresenta. Isso sim, isso é bonito. E assim no casamento também. Espero que também muitos aí que estão casados, que nos escutam aí, ou estão pensando em casar, né? Não se arrependam de ter casado, né? Mas perder sono para tentar resolver os problemas que a vocação vai apresentando é normal. Também tem algo importante que é bom falar. O Papa Francisco nos lembrou de uma exortação apostólica chamada Alegrai-vos e exultai, Gaudete et exultate, né, que traduzindo é Alegrai-vos e exultai, é um chamado à santidade no mundo moderno. Então, ele retoma um tema da igreja, que sempre esteve presente. Todos nós somos chamados a ser santos, iguais a Deus, que é santo, iguais a Jesus, que é santo. E aí todo mundo se questiona, mas eu não tenho como ser santo. É impossível, né? É muito difícil. Não é possível. E o Papa vai dizer, não é possível no dia a dia ser santo. Se tu é pai, seja pai de verdade. Ali é o teu caminho de santificação. É triste ver alguns pais que abandonam os filhos, que não participam da criação dos filhos. Se daqui a pouco o casamento não deu certo, tudo bem, enfim, né? Ninguém está julgando. Mas participa da vida do teu filho. Né? Se é mãe, seja mãe de verdade, cuide, assuma a tua maternidade, assuma o teu filho, vó. É possível ser santo no dia a dia. E aí ele fala da questão da corrupção também. A gente às vezes fala tanto da corrupção lá de cima, de políticos, a nossa corrupção do dia a dia. Isso, caminho de santidade. Os jovens são chamados a ser santos do jeito deles. Está estudando, sede santo no teu estudo e assim por diante. E aí, brevemente, para fechar essa questão, aí o Papa, no documento, ele lembra algumas armas para a gente lutar contra o mal. Que o mal existe, o maligno existe, o demônio existe. Talvez não é como a gente imagina, cheio de chifre, fogo, assim por diante. Mas a força maligna, o mal, o demônio, existe, né? E aí ele lembra algumas armas. Ter fé é uma arma importante para lutar contra o maligno, contra o mal.
A missa, participar da missa é importantíssimo, uma luta importante. Vida comunitária, participar da vida da comunidade. Adoração eucarística, então ter os momentos de intimidade com o Senhor presente na Eucaristia, importantíssimo. Obras de caridade, cuidar do meu corpo, do corpo dos irmãos. Obra de caridade é aquela, estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber. E obras de caridade espiritual, cuidar do meu espírito do meu irmão, da minha irmã, assim por diante. Reconciliação sacramental, o perdão, né, o sacramento do perdão e assim por diante. Então, tem armas que nos ajudam no caminho da santidade e nos ajudam a afastar-nos do maligno, que existe. Talvez não com tanto romantismo e como se vê na história e os filmes, né? O diabo né, não é tudo aquilo, mas existe uma força que nos distancia do amor, que nos distancia do bem. Tudo que nos distancia do amor, do bem, não é de Deus. Ser santos no nosso caminho, não do nosso modo, mas no nosso caminho. No nosso caminho. E cada um tem um caminho de santidade. Bem lembrado, Rodrigo, né? Frei Rodrigo, que o Papa lembra. Cada um tem o seu caminho de santidade. Tem as suas cruzes. Até o Papa diz, assuma as tuas cruzes. É tua cruz. E quando é cruz, é sofrimento mesmo. Tá? E o sofrimento é um caminho de santificação, um caminho bonito também de santificação. Todo mundo, na sua vocação, do seu modo, tem as suas cruzes. Tem que assumir. Muito bem. E ainda dentro, né, da temática aí, a igreja hoje ela fala muito em criar a cultura vocacional, né? Para nós, assim, que estamos mais engajados, ainda escutamos isso quase que diariamente, né? Precisamos criar uma cultura vocacional. E com certeza a gente vê já iniciativas como cada comunidade uma nova vocação, onde a gente, né, tenta rezar aí, motivando as comunidades também, para que elas sejam berços, a gente diz assim, de novas vocações, né, que a igreja e a sociedade estão precisando. Mas dentro também um pouco da tua missão, Frei, da tua experiência da animação vocacional, né? Não que seja a solução, a gente sabe que não, mas talvez dicas, né? Talvez um pouco como que tu vê essa questão hoje, como criarmos uma maior cultura vocacional, né? Tendo em vista todas as vocações, né? Desde a nossa e as outras demais. Nós falamos de criar uma cultura vocacional, por quê? Porque tem uma anticultura vocacional, né? Existe uma cultura que deturpa a cultura vocacional e que não deixa crescer a cultura vocacional. Por exemplo, uma frase que é básica e é anticultura vocacional. Quando eu escuto alguém dizer para um jovem, para um rapaz, para uma moça, né, que estão pensando em casar, estão namorando, pensando em casar, e alguém diz, tu é louco, tu é louca, para que casar? Isso é uma frase de anticultura vocacional. Agora, diga para o jovem, olha, é bom casar, tem os seus desafios, tal, explica, né, diz os seus desafios, mas é bom casar, na hora certa. Até há poucos dias eu estava trabalhando numa escola com crianças, jovens aí de 14 anos e falávamos do casamento. E alguns diziam, olha, eu tenho o sonho de casar, e eu valorizava isso. Né? A prof até meio que debochou, disse, não, prof, eles têm que pensar nisso mesmo, é algo sério, algo bonito, realiza a pessoa na hora certa. Na hora, não vão imaginar que um jovem de 14 anos vai casar, né? Hoje fica difícil assumir um casamento, uma família com 14, 15 anos, 17, 18 anos, é difícil. Então, cultura vocacional, ajudar. O casamento é bom, sim. A pessoa se realiza no casamento, na hora certa. E aí, quando também algum jovem diz, eu quero ser padre. Tu é louco, tu é louca. Isso é anticultura. Tu não tem cara de padre. Não tem cara de padre. Já escutou isso, Frei Rodrigo? Um amigo meu. Estou aqui, para quem não conhece, esses dois jovens aqui, o Frei Cristo e o Frei Rodrigo. Dois jovens, frades, bonitos, cheios de dons, né? Músicos. E algumas pessoas podem dizer, mas para que ser padre? Vai aproveitar a vida. Essa outra frase, aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Para mim, não tem outra forma melhor de aproveitar a vida do que amar. Não sei se existe outra forma melhor que amar. E aproveitar a vida é amando. Bom, se eu, como Frei, quero aproveitar a vida amando a todas as pessoas, não só uma mulher e os filhos que poderia ter, quero amar todas as pessoas, eu estou aproveitando a minha vida, realizando a minha vocação. Como pai, como mãe, aproveitando a vida também, amando o esposo, a esposa, os filhos que Deus vai dando. Então,
Para criar cultura vocacional, primeiro falar bem de todas as vocações. Isso é importantíssimo. Falar bem das vocações. Rezar pelas vocações. Rezar para que os padres sejam fiéis à sua vocação, que as irmãs sejam fiéis à sua vocação, que os freis sejam fiéis à sua vocação, que os casais sejam fiéis à sua vocação. Fidelidade é importante. Tá? No mundo onde o para sempre é difícil, a fidelidade é importantíssima. Falar bem das vocações, rezar pelas vocações e outro verbo, incentivar. Falar para os jovens. Já pensou na tua vocação? Porque às vezes a gente diz, já pensou, quem tu vai ser quando crescer? Ah, você isso, aquilo, como profissão, né? Você é médico, advogado, motorista, blá, 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 profissão. Mas o que você vai fazer também que te realiza vocacionalmente? Já pensou em ser padre? Deus me livre, pode ser que o guri diz. Alguns até dizem para mim, um coroinha uma vez disse, não, Deus me livre. Botei o dedo na cabeça dele e disse assim, pensa, Deus oferece muitos caminhos de realização. E a vocação de padre, de frei, de irmã, de irmão também, é um caminho possível de realização. O casamento não é o único caminho, Deus oferece vários. E não é que aquele menino acabou pensando e uns dias depois veio lá me entregar a fichinha, fazer o acompanhamento vocacional e continua fazendo acompanhamento? Olha aí. Vamos oferecer aos nossos jovens a possibilidade de pensar todas as vocações. Maravilha. Frei, vamos nos encaminhando já para o término do nosso encontro aqui. Mas antes, a gente sabe que tu estás aqui em Santa Maria por uma ocasião muito especial, né, que é a Jornada Vocacional, que desde o dia 13 está sendo realizada ali na paróquia de Fátima. E a gente gostaria que tu comentasse um pouquinho a origem, né, como surgiu essa ideia dessa jornada e também um pouco da programação, né, o que vocês vão realizar nos próximos dias aqui em nossa cidade. Essa jornada vocacional, ela é uma jornada que pensa a cultura vocacional. Então, cada ano é em uma paróquia onde os freis capuchinhos atuam. Perfeito. Ano passado foi na cidade de Barros Cassal, na região ali de Soledade. Este ano em Santa Maria. Ano que vem em Marau, na região de Passo Fundo. Então é sempre uma paróquia onde os freis capuchinhos atuam no estado do Rio Grande do Sul. E é um evento grande. Então, nesta semana, estamos passando em todas as comunidades da paróquia Fátima. Visitando todas as comunidades, escolas, visitando os doentes, falando sobre vocação, animando as comunidades. No domingo, vem as caravanas das outras paróquias onde os freis capuchinhos atuam. Nos anos anteriores, sempre participou em torno de 2.000, 2.500 pessoas. Então, é um evento grande de cultura, de mostrar é bom ser pai de família, é bom ser irmã, é bom ser frei, é bom ser padre, é bom ser leigo e assim por diante. Este ano, temos leigos trabalhando conosco nas comunidades, que estão aí desde o dia 13. Então, tem 2 mães de família, tem uma leiga que está pensando em ser leiga consagrada, ou seja, ela não quer ser irmã religiosa, mas quer consagrar a sua vida para a missão. Tem 3 jovens, estudantes aí do ensino médio, dos grupos de jovens nossos, que estão aí essa semana fazendo essa experiência missionária. Isso é cultura vocacional, isso é vocação à pessoa. Eu sou chamado por Deus para um serviço. E então convidamos aí, domingo, dia 18, jornada vocacional. Às 9h30, então, começa a procissão. 10h30, nós temos a procissão da paróquia Fátima. Às 10h30, nós temos a missa no ginásio do Santuário, né? Ginásio do Santuário, Medianeira. Almoço partilhado, então leva um pouco de alimento para partilhar. Leva um prato cheio. Prato cheio. E no período da tarde, apresentações culturais vocacionais. Lindo. O pessoal prepara, os grupos de jovens preparam momentos bonitos aí. E 3h da tarde, o encerramento e o envio para Marau 2020. Muito bem. E assim a gente vai chegando, né, ao fim desse nosso programa. De repente, Frei Laércio, uma mensagem breve, mas também para os nossos ouvintes, dentro um pouco daquilo que falamos nessa edição, que tu queira deixar também para quem nos escuta. Tá bom. Primeiro, agradeço esse espaço. Então, Frei Cristian, Frei Rodrigo. O Frei Cristian eu fiz acompanhamento final ali, né? O Frei Claudecir Fantini acompanhou por alguns anos. E antes dele ingressar, então, fui lá fazer a visita na família dele. Que bonito ver esses jovens aí já assumindo bem a sua vocação. O Frei Rodrigo aí também, né, outro jovem aí assumindo bem a sua vocação. Que beleza! Parabéns pelo programa de vocês e obrigado pelo convite. E quem nos escuta, Deus tem uma missão especial para cada um de nós. Para ti.
Qual a tua missão nesse mundo? Qual o chamado que Deus te faz? Não sei. Pense, reze, Deus mostra. Tá? E é um chamado que é só teu. Então, reze, peça que Deus vai mostrar. E agradeço esse espaço. Paz e bem para quem nos acompanha. Deus abençoe. E é bom a gente encontrar a vocação de Deus. Não tenham medo. Muito bem. E assim vamos encerrando então mais um programa Conexão Pastoral Universitária. Agradecemos mais uma vez a presença do Frei Laércio, nosso convidado, e também a vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Web UFN. E reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, entre em contato com a gente. Acompanhe também o trabalho da Pastoral Universitária UFN pelos perfis no Facebook e no Instagram. E não se preocupe se perdeu algum programa. Basta acessar o canal da Pastoral no YouTube, onde todos os demais programas já gravados estão lá disponíveis. Este programa teve produção e apresentação do Frei Cristian Martins Almeida e do Frei Rodrigo Antunes. Na Central Técnica, os nossos amigos Alan Carrion, Clenilson de Oliveira, e na supervisão, a jornalista e professora Carla Torres. A você, ouvinte, desejamos uma boa continuidade do mês de agosto, esse mês vocacional. E continuemos aprofundando esse tema tão importante. A ti um fraterno abraço, repleto de paz e bem.